Eu vou conversar com o Arthur para a gente falar um pouco dos números do IFAG e falar como foi o desempenho do ano. Arthur, muito obrigada pela sua participação conosco. E qual é, assim, tem um balanço que dá para a gente fazer do início do ano até agora, que já está encerrando atividades, e nos desempenhos em Goiás, em relação a grãos, em relação à pecuária de corte, leiteira? Olha, como sempre, as respostas do agro são muito rápidas e muito eficientes. Em Goiás, em especial, onde nós detemos aí das maiores produtividades do país em grãos, em especial na soja, e também nas outras cadeias de pecuária ou de grãos, enfim, cana-de-açúcar, somos em todas elas muito importantes dentro do contexto nacional. E sem dúvida nenhuma o impacto para a sociedade, para a economia goiana, sempre é muito positivo. Nossa participação tem sido importante dentro do PIB goiano, mas o maior desafio, Fabélia, tem sido o desafio das margens, de como a gente dá continuidade nas atividades. Os cenários são bem diferenciados para cada tipo de cadeia, como nós vimos nas apresentações hoje, aqui da nossa coletiva. E nós continuamos proporcionando à sociedade goiana e brasileira talvez um dos maiores bens que esse país detém, que é uma produção rica, constante, que dá para nós uma segurança alimentar em grande parte do mundo. Isso não tem valor, né? Isso contribui com uma oferta de alimentos incrível, contribuiu efetivamente para a queda da inflação no país esse ano. Inundamos o mercado de alimentos e, obviamente, quando se tem uma oferta grande, os preços aos produtores geralmente caem. É assim, né? Nós somos produtores de commodities, então, quando os preços caem, o nosso desafio enquanto país, enquanto sociedade, é proteger aquele ativo fundamental. No caso, são os produtores rurais. Eles são esses 4.700.000 produtores que vendem a sua produção no Brasil. Em Goiás, 152 mil propriedades gerando riqueza. Em Goiás, 97 bilhões de reais que saíram das porteiras, que foram vendidas para o mercado. Isso é transformado em emprego, transformado em renda, transformado em infraestrutura. É uma riqueza incrível. Mas hoje nós carecemos de determinadas proteções do ponto de vista de políticas. Um exemplo disso é o seguro rural. Nós estamos enfrentando esse ano em especial problemas climáticos para essa safra 23-24 e continuamos ainda com muito poucos produtores protegidos por essa grande ferramenta, né? São políticas que podem nos defender dessas grandes adversidades, em especial das climáticas e outros riscos. Então, essa transição da safra 22-23, que foi muito desafiadora, mas muito rica em termos de resultado para o país, para Goiás e desafiadora para os produtores, ela permanece para 23-24. Por isso, a perspectiva de que as palavras-chave são planejamento e precaução. Nós temos grandes desafios, não só no Brasil, como no exterior, que podem impactar nosso agro. Arthur, a gente tem visto uma falta de comunicação ou uma comunicação errônea do campo, né? Um entendimento da sociedade tradicional, ele é equivocado em relação à real atividade que o produtor desenvolve. Mas é importante dizer, Fabélia, como o presidente Zé Mário, o presidente do nosso sistema FAEG, sempre coloca, que nós precisamos levar essas informações para a sociedade de um modo geral, e o nosso sistema CNA tem feito uma comunicação o mais próxima possível da sociedade, do campo à cidade, uma campanha incrível
que a gente tem levado experiências do pequeno, do médio, do grande produtor, essa campanha de comunicação do Senar Nacional e das regionais do Senar, como aqui em Goiás, para mostrar o que? Junto com essa competência tecnológica, a gente tem adquirido também competência em gestão, gerando escala através da organização dos produtores e da produção, gerando uma administração de todos os fatores que estão envolvidos na propriedade rural. Essa competência que a nossa área de educação tem trazido, tem refletido nessa capacidade de, vamos dizer, de enfrentamento desses desafios, sejam climáticos, sejam econômicos, financeiros, tecnológicos. Então o produtor rural é um cidadão incorporado na sociedade, participa nos municípios de todas da vida social, política, econômica, e talvez seja um dos grandes ativos, falando em termos de economia do país, a ser compreendido na sua missão, que é de produzir alimento e de prover para a sociedade esse benefício, que não é só econômico, mas é de segurança nacional, é um benefício de segurança alimentar que pouquíssimos países têm no mundo. E como nós temos um potencial, estamos fazendo mais do que o Brasil necessita, o mundo também nos cobra muito, inclusive na questão ambiental, porque comparativamente com o restante do mundo, a nossa agricultura é a mais sustentável, é a mais equilibrada com o meio ambiente. Ocupamos uma faixa incrivelmente pequena de terra para produzir tanto alimento comparado com os outros países. Inclusive a nossa matriz energética extremamente sustentável, e tudo isso com o tempo, de forma didática, participando e o produtor interagindo cada vez mais com a sociedade, como você tem feito um trabalho incrível lá no nosso sudoeste goiano e no estado todo e no país, levando essa mensagem do campo como parte dessa sociedade tão rica e próspera como é a brasileira. Muito obrigada. E a gente ainda tem em Goiás, quando vamos falar aí de áreas ou de números, a gente tem para suínos, para aves, para ovos, nos grãos nós temos o girassol, enfim, a gente ainda tem, nós não ficamos só com soja e milho, né? Ainda temos muita coisa, a fruticultura que vem aí muito forte, ganhando apoio, mas eu quero te fazer uma pergunta, se não tiver os dados agora não tem problema, é aquela pergunta que não está programada, em relação ao trigo. A área de trigo hoje, o IFAG tem esse número atualizado? Certamente nós temos, eu não sei te dizer assim de prontidão, mas o trigo tem sido feito um trabalho muito forte, nós temos um grande potencial de um trigo de qualidade, um trigo de sequeiro. A Embrapa tem feito um investimento incrível em termos de gerar cultivares, com essa capacidade de ser produtivo em condições de seca, em condições do clima do cerrado em si. Nós temos um grande desafio no trigo, que é compactar a cadeia, Fabélio. São os contratos para que o produtor tenha uma garantia, e nós tivemos um ano difícil para a cadeia do trigo, em termos de rentabilidade, mas para que ele possa ser viável do ponto de vista produtivo, dentro da propriedade. Porque é inquestionável a inserção do trigo no nosso sistema de produção de primeira, segunda e até terceira safra. O trigo se encaixa no cerrado de forma incrível, de forma fantástica. Há uma tendência de crescimento dessa área, assim como outras culturas têm tomado uma importância muito grande, como o sorgo, com mais de 600 mil hectares, o Goiás sendo o primeiro estado em termos de produção no país, o girassol a mesma coisa, crescendo a área em Goiás, o trigo também promete ter um avanço, mas nós precisamos cada vez mais compactar e trabalhar como cadeia produtiva, para que todos os segmentos, desde o fornecimento de insumos, dentro da propriedade, a indústria e a distribuição, atacado, varejo e consumidor, que haja uma coerência em termos de rentabilidade, que haja uma garantia por contratos de que essa atividade é viável e nós podemos inseri-la cada vez mais no nosso sistema de produção. Essa discussão está hoje
esse ano fortalecida junto com a Federação da Indústria, a Federação da Agricultura, a FAEG. Nós temos tido debates muito produtivos nesse sentido. Para a gente encerrar aqui, a participação do produtor na política, ela tem sido cada vez mais necessária, tanto lá ocupando cargos, como também naquela levada de demanda. De novo, o presidente Zé Mário é um exemplo disso, né? O nosso presidente, que foi deputado federal, fizemos escolhas para eleger a nossa deputada federal Marussa Boldrin. O produtor rural, do ponto de vista de organização, como uma força ativa da sociedade, é indispensável que ele vá construindo cada vez mais a participação nesse processo de decisão pública. Nós estamos crescendo nesse aspecto, aumentando o nosso engajamento, ampliando a nossa consciência dessa participação, e em Goiás talvez a gente esteja num estágio muito interessante. E eu diria, Fabélia, não só no nível federal com eleição de deputados, mas a nível municipal, com vereadores, secretários municipais participando, que são produtores ou afetos ao setor, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, governador, deputados federais, senador. Hoje nós estamos buscando participar dos partidos políticos, entrando efetivamente, porque é fundamental que todos os segmentos da sociedade se façam participar. A política é um ambiente de todos, o campo político é da nossa vida e do campo não é diferente. E nós seguimos os princípios da nossa CNA, que primeiro os interesses do país, né? Seguimos princípios de livre iniciativa, de livre mercado. Nós somos um setor que está totalmente aberto para os aspectos internacionais, buscamos relações com outros países, já exportamos para mais de 200 países no mundo. Então, o produtor brasileiro, nesse aspecto, tem feito um trabalho incrível. E, em especial, nós queríamos dar o destaque para a nossa frente parlamentar da agropecuária, tanto aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos instituído 10 deputados nessa bancada, e também no Congresso Nacional, a nossa FPA, e nós temos o Instituto IPA, onde nós discutimos os grandes aspectos que impactam o setor, e esses deputados da frente parlamentar fazem a negociação a nível de Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Em especial nessa área, o nosso presidente Zé Mário, que é vice-presidente da CNA, é quem coordena, quem tem essa atribuição de dialogar tanto com o governo federal, política agrícola, quanto com essa base parlamentar. Então, em Goiás, nós temos disseminado, fortalecido muito, e isso faz parte da nossa natureza enquanto sindicalismo em defesa do produtor, que é representar o produtor em todos os colegiados. A FAEG e os sindicatos estão presentes em conselhos municipais, estão presentes em todo tipo de colegiado de meio ambiente, de segurança, tributário, econômico, de parte de política agrícola, ou seja, então a gente representa o setor nesse aspecto e também na atuação política, na representação política. Então é da nossa natureza atuar nessas frentes. Esse é o papel fundamental que nós temos, além, obviamente, da prestação de serviços, da educação no campo, assistência técnica, mas fundamentalmente na representação institucional e política. E estamos avançando muito bem.